Saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Que bom é nós estarmos aqui para louvar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Irmãos, é muito bom, é agradável quando a gente permite que o Senhor faça a vontade dEle em nossas vidas. Mas como a irmã Adriele falou, a gente precisa estar no centro. E muitas das vezes a gente estando no centro da vontade dEle, a gente vive situações que para nós são improváveis, situações que não têm sentido pelo fato de ter sido Jesus, ter sido Deus que nos direcionou a essa condição. Mas a gente está no centro da vontade de Deus. Só que o bom é que quando a gente está no centro da vontade de Deus, a gente tendenciosamente, a gente leva a acreditar, a confiar nele. E partindo disso, a gente tem uma vida de fé nele, de confiança, e as consequências daquilo que exercemos nele começa a se cumprir nas nossas vidas, começa a ter resultado em nossas vidas. Então, eu louvo a Deus pela vida da Adriele, a bênção de Deus na minha vida, e glória a Deus pela vida também dos irmãos. Amém? Irmãos, sem perca de tempo, quero compartilhar desta palavra com os irmãos, que nós lemos no início do culto, a palavra do bom samaritano. Uma parábola de Jesus Cristo, do bom samaritano. Uma palavra muito conhecida, uma parábola muito conhecida por muitos, por nós, irmãos em Cristo Jesus, que estudamos, apreciamos, lemos, procuramos entender algumas situações que o Senhor Jesus nos ensina, nos orienta. E domingo retrasado, quando o Artemso ministrou aqui, ele falava das duas situações, imagem e semelhança. E essa palavra me chamou muita atenção a partir da história que Jesus conta nessa parábola. E é interessante que não fugiu daquilo que foi falado domingo passado, no simpósio que teve aqui, curados para curar. E Jesus, quando ele se encontra nessa situação de mencionar, de falar desta parábola, ele é pego pelo homem da lei, que assim faz as perguntas a ele. O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus pega e responde: amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, e ama teu próximo como a ti mesmo. E todos nós entendemos e aprendemos aqui que o nosso próximo é aquele que precisa de ajuda, que está ao nosso lado precisando de ajuda, precisando de que alguém que esteja ali do lado dele estenda a mão e assim o auxilie, ajude em alguma situação que ele precisa ser ajudado. Aí Jesus vai contar essa parábola, explicando para o doutor da lei quem era o próximo naquela situação, ou quem era o próximo que o mandamento do Senhor, do nosso Deus, assim fala: amas a teu próximo como a ti mesmo. Pois bem, só que quando Jesus começa a relatar essa passagem, essa parábola, essa história, ele vai narrar que havia ali um homem que descia de Jerusalém para Jericó, e no meio daquele percurso ele foi pego de surpresa por alguns salteadores, como a Bíblia fala, ladrões, homens maus, e ali bateram, roubaram o que tinham de roubar, bateram e deixaram aquele homem quase morto. Jesus conta que passou um sacerdote,
viu aquele homem naquela situação e passou longe. Logo em seguida, também um levita, que se aproximando, olhando aquela situação, também passou longe. E também Jesus menciona um samaritano, que passou por ali, olhou, viu aquela situação e moveu-se de íntima compaixão por aquele homem que ali estava. O texto também continua dizendo que aquele samaritano, ele se aproximou daquele homem, atou as suas feridas, e aquele samaritano tinha com ele 2 líquidos, o vinho e o óleo, e ali ele jogou em suas feridas, colocou na sua carroça, nos seus cavalos, nos seus animais, e levou para a estalagem, para uma casa de recuperação, hoje seriam 24 horas, para dar os devidos atendimentos àquela pessoa, àquele homem. E deu ao chefe da estalagem 2 denários e falou para ele assim, faça o que tiver de fazer com este homem, pois quando eu voltar, aquilo que você gastou a mais daquilo que eu já vou deixar aqui contigo, eu vou te recompensar, eu vou quitar, eu vou pagar. Essa foi a história que Jesus contou. Só que é uma parábola muito linda, irmãos, muito rica em informações. Porque quando se fala desse samaritano que Jesus menciona nesse texto, para os judeus, nessa situação, a última pessoa a se esperar a ajudar aquele homem seria um samaritano. Para os judeus, a última pessoa que poderia recorrer naquela situação seria um samaritano. E ali Jesus mostra a importância de um samaritano. E todos nós entendemos, compreendemos que os judeus e samaritanos não se davam, não se bicavam, não se falava, não passava perto um do outro, não comia na mesma mesa, não fazia parte da mesma roda ali, da mesma conversa. Eles não tinham esse vínculo, eles não tinham essa amizade, eles não tinham essa aproximação. E por que o samaritano? É interessante que desde a antiguidade, desde o Antigo Testamento, há esta rixa, há esta discórdia, há esta contenda, essa desavença entre esses 2 povos, que na verdade era um povo só, mas entraram em uma certa confusão e cada um decidiu ser um povo diferente. E a gente entende que a partir de Salomão, depois que Salomão morreu, houve essa divisão. Divisão essa que resultou em 2 reinos, o reino do sul e o reino do norte. O reino do norte, reino de Israel. E o reino do sul, que é o reino de Israel, fixado em Samaria, capital Samaria. Enquanto o reino do sul, que era Judá, continuou tendo a sua capital como Jerusalém, como estabelecido pelo rei Davi. E a gente entende que os filhos ali não conseguiram administrar da maneira correta aquelas situações, aqueles 2 reinos, aqueles 2 povos. E aconteceu que os samaritanos foram os reinos que assim governava o reino de Israel, cada vez mais foi entrando em contenda, em pecado, em pecar contra Deus, e cada vez Deus foi se distanciando desse povo, a ponto que Deus permitiu, a Bíblia vai falar que Deus permitiu que os assírios
invadisse Samaria e ali tomasse posse de tudo que ali existia naquela região, na região de Samaria. E o rei da Síria E então, por esse motivo, que os judeus e os samaritanos não se davam, porque os assírios chegaram, tomaram posse das terras, expulsaram os samaritanos, levaram o cativo, e tomaram posse daquela terra e começaram a viver ali. Só que, em contrapartida, o reino de Judá cometeu alguns equívocos que também não permitia que eles também fossem condenados, fossem pessoas que o Senhor estaria provando, estaria se distanciando deles. E a gente entende que quando Nabucodonosor levou aquele povo cativo, foi por falta da desobediência, por causa do pecado. Por causa da desobediência, por causa do pecado. Ou seja, tanto os samaritanos como os judeus pecaram contra Deus e se distanciaram de Jesus, romperam a aliança, não cumpriram o propósito maior que era naquele lugar, naquela terra, naquelas regiões. Só que os samaritanos estenderam um pouquinho mais o pecado, pecaram um pouco mais do que os judeus, vamos se dizer assim. Porque quando os samaritanos foram levados cativo, e o rei da Síria trouxe alguns homens, alguns povos, e fizeram ali habitar naquele lugar, aqueles homens dali, como no segundo livro dos Reis, capítulo 17, vai relatar isso, que aqueles povos começaram a adorar os seus deuses, imagens, estátuas, e aconteceu que houve um fato muito improvável para os assírios. A história conta que, conforme eles começaram a adorar outros deuses, o Senhor permitiu que leões atacassem as suas regiões, as suas cidades, as pessoas. O Senhor permitiu que isso acontecesse. E alguém pegou e foi até o rei e disse para o rei: olha, tem alguma coisa errada aqui, porque como é que os leões surgem do nada e começam a atacar todo mundo, a cidade, enfim. Devemos procurar quem é o Deus desta terra. O que aconteceu é que foram até os samaritanos que estavam cativos, pegaram alguns sacerdotes que ali estavam, e trouxeram até Samaria, e fizeram com que esses homens adorassem ao Deus de Israel. Só que o texto deixa bem claro que eles não adoraram somente ao Deus de Israel, eles adoravam também os deuses dele. Era uma situação assim, não, eu adoro a Deus, o Senhor e Salvador, o nosso Deus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, mas também vou adorar minhas imagens aqui. Era mais ou menos essa situação que os samaritanos estavam vivendo. E por essa condição, os judeus tinham o povo samaritano como um povo mestiço, que além de adorar outros deuses, também casaram-se com pessoas de outras nacionalidades, de outras culturas, de outras religiões. E por isso que houve essa contenda, essa discórdia, havia essa discórdia entre samaritanos e judeus. Pois bem, e eles não entendendo, não compreendendo,
o Senhor enviou leões e matou parte, e fez o que tinha de fazer, e assim eles procuraram a intermediar entre um Deus e outro. E por essa situação os samaritanos não coincidiam, não tinha essa convivência com os judeus e nem os judeus com os samaritanos. E na história, até os tempos de Jesus, a gente compreende que havia essa discórdia, essa contenda, essa falta de aproximação de um para com o outro. A gente vê a passagem da mulher samaritana, uma passagem muito conhecida, muito linda, que ela perguntou: e aí, onde é que a gente deve adorar? Aqui ou lá, em Jerusalém? Nos montes ou em Jerusalém? Porque uns falam que é aqui, outros falam que é lá. Mas a conversa, o interessante é a conversa que Jesus teve com a samaritana. Se a gente for analisar o contexto, a história bem detalhada, a gente vê que quando Jesus se apresenta para a mulher como um rio de águas vivas, a uma pessoa que estaria mudando a situação da mulher samaritana, uma pessoa que estaria mudando aquela condição que a mulher vivia naquele momento, a gente compreende que até a maneira da samaritana falar com Jesus mudou. Mudou. E ali ela reconheceu que Jesus era o Senhor, houve transformação de vida na vida daquela mulher e daqueles povo que ali receberam Jesus. Tá. Entendendo essa situação, a gente entra no contexto da parábola do bom samaritano. Quem era o samaritano? Essa é uma pergunta. Tipificando, alguns estudiosos apontam que o samaritano, ele tipificava a imagem de Cristo Jesus. Ele apontava para o Senhor Jesus Cristo como o homem que resgataria, que remia, que estaria remindo aquele povo novamente, estaria resgatando aquele povo novamente, porque até então os samaritanos eram pessoas que não faziam parte de uma sociedade bem vista, Então, se a gente entende que os samaritanos e os judeus eram um povo só que entraram em uma condição de discórdia, e cada um quis ser um povo diferente, então compreendemos que o samaritano era um judeu. Ou seja, ele era alguém da sua nacionalidade, da sua cultura, não aceito na sua nacionalidade, não aceito na sua cultura. E quem foi Jesus? As condições com que receberam Jesus, a maneira como lidaram com Jesus. Jesus era um judeu, mas não aceito pelo seu povo, não aceito pela cultura que ali existia. E a gente vai entender em várias passagens bíblicas que Jesus foi menosprezado, Jesus foi muitas das vezes expulso das cidades, porque ele não era aceito em muitos lugares. Mateus capítulo 21, versículo 43 e 44, diz assim: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto vem do Senhor, e é algo maravilhoso para nós. Portanto,
eu lhe digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos ao reino. Então Jesus não era aceito no meio dos seus. Quando o evangelista fala que Jesus era a pedra que foi rejeitada, a pedra angular, isso aponta para Jesus, isso aponta para Cristo. Então, entendendo que o samaritano poderia ser Jesus naquela história, a gente procura entender quem era o assaltante, a pessoa que foi assaltada, o homem que foi encontrado quase morto. Só que a história não conta muito sobre isso, a própria história não deixa muito claro essa situação, quem era esse homem. Só sabia que era um homem que descia de Jerusalém para Jericó e durante este percurso foi assaltado e alguém encontrou ele ali morto, samaritano. É interessante que era uma pessoa sem nome, sem endereço, sem conhecidos, talvez nem o IBGE sabia onde ele morava, ou talvez poderia ser uma pessoa muito importante, rica, uma pessoa de influência naqueles lugares por ali, ou aonde ele morava. Não se sabe. Mas o que se entende é que aquele samaritano, ao ver aquela situação, ele se moveu de íntima compaixão por uma pessoa que ele não sabia, não conhecia, não fazia ideia quem seria, ou o que seria, da onde viria, para onde iria. O texto só deixa claro que ele teve se moveu de íntima compaixão por aquele homem, por aquela pessoa. O texto deixa claro, versículo 33 do capítulo 10 de Lucas, mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. Rodrigo, e o que é? Ou como você poderia me explicar uma pessoa movida por uma íntima compaixão? Jesus. Jesus, em várias situações, ele se moveu de íntima compaixão para com o povo, para com aqueles que precisavam de alguma coisa, precisavam de ajuda. Mas tá, o que é compaixão? Compaixão, ela vem do latim, é uma palavra que vem do latim, compassiones, que significa sentimento comum, ou união de sentimentos. Compaixão é um sentimento que se caracteriza pela piedade e empatia em relação à tristeza alheia. A compaixão desperta a vontade de ajudar o próximo a suportar os seus problemas, consolando e dando suporte. Esse é o significado da palavra compaixão, ou de uma pessoa que se move de íntima compaixão. E eu não esqueço de uma palavra que o presbítero Lincoln trouxe um tempo atrás, que ele trouxe em Efésios capítulo 4, versículo 2, aonde fala que a gente devemos suportar, e ele trouxe uma reflexão muito linda, que esse suportar não se limita somente a você estar suportando alguém, mas você também dá suporte a alguém que precisa. Alguns escritores descrevem a palavra compaixão, que vem do verbo compadecer, que nada mais do que é sofrer. Há quem diga que é sofrer juntos. Significado da palavra compaixão.
E Jesus? Marcos capítulo 8, versículo 1, versículo 3, narra a situação que Jesus vai, se depara com um povo que está ali presente, próximo a ele há alguns dias. O texto vai dizer que há 3 dias aquele povo já estava com ele. Aí o versículo 3 diz assim, ele fala assim, dá alguma coisa para esse povo comer, que eu não vou poder despachar esse povo, não vou poder deixar esse povo embora. Nessas condições, eles já estão há 3 dias comigo. Se eles forem assim, eles vão se desfalecer pelos caminhos. Se eu mandar para casa com fome, vão desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Jesus se moveu de íntima compaixão por aquele povo que estavam ali. Mateus capítulo 9, a partir do versículo 26, vai dizer que Jesus trouxe alimento para aquele povo, tanto em ensinar, como também alimento sólido, pão. Jesus se preocupava com o povo que estava ao seu redor. Jesus se compadecia das pessoas que estavam próximas deles, necessitando de alguma coisa. Lucas capítulo 7, do versículo 11 ao versículo 13, narra uma história de uma mulher, uma viúva, que a única esperança que ela tinha era um filho, e esse filho morreu. A única esperança que ela tinha era o filho, e o filho acabou morrendo também. Aí acontece de Jesus ir ter aquela cidade. Ao entrar na cidade, aquela mulher vinha chorando, com o filho morto, e mais algumas pessoas junto com ela. E o texto vai dizer que Jesus se move de íntima compaixão por aquela situação, por aquela mulher. E acontece de que Jesus chega no esquife, toca o jovem fica em pé, o jovem volta a ter vida, Jesus dá a vida novamente àquele jovem e traz a alegria àquela mulher. Jesus tendo íntima compaixão pelo povo. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 5, essa passagem aqui, ela mexeu comigo, irmãos. É muito linda. Bendito, isso Paulo falando à igreja de Corinto. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, é o Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus, porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Jesus, ele se movia de compaixão para com as pessoas. Jesus, ele se movia de compaixão para com o povo. Ele não se limitava em ajudar alguém. Deixa eu correr um pouquinho, que não vai dar para terminar. E no decorrer da história, Jesus fala que aquele homem pegou aquele morto, quase morto, e levou uma estalagem. Alguns estudiosos apontam que de Jerusalém a Jericó haveria um percurso em aproximadamente 25 quilômetros. E essa estalagem ficava
ali próximo a este acontecimento. E aqui há uma pergunta para nós, que pode até ser um pouco dolorida. Qual é o propósito da hospedaria no meio do caminho? Poderia não ter hospedaria, porque era um lugar onde constantemente havia assaltos. Alguém constantemente era prejudicado naquela situação, naquele percurso. Então, por que ter uma estalagem, por que ter uma casa de abrigo? Por que ter uma casa de primeiros socorros? Ou por que ter uma casa que estaria se recorrendo em situações difíceis como essa? Por que num lugar daquele, uma casa daquela? Uma estalagem, um lugar daquele? Mas tudo tem um propósito no reino de Deus. Tudo aquilo que Jesus falava tinha um propósito, tinha um porquê, tinha um fundamento, tinha um princípio nisso. E podemos compreender que a estalagem é a igreja. Em muitas situações, encontramos pessoas jogadas ao chão, quase mortas, sem força, sem condição de caminhar sozinho, sem condição de andar com os seus próprios pés. E Jesus sempre envia um samaritano para ajudar esta pessoa. Deus sempre envia uma pessoa, um próximo, movido de íntima compaixão para ajudar o outro próximo. Porque se hoje eu estou aqui, se hoje nós estamos aqui, é porque alguém algum dia nos ajudou a estar aqui. Se nós estamos aqui, é porque em algum momento alguém nos orientou a entrar ou nos direcionou para esta estalagem. E aquele samaritano leva aquele homem àquele lugar. O interessante, irmãos, é que aquele samaritano, além dele ter movido-se de íntima compaixão, ele atou as feridas daquele homem e derramou sobre as suas feridas, sobre o seu corpo, o vinho e o azeite. E há uma rica informação nesses 2 utensílios que esse samaritano carregava. Todos nós entendemos e compreendemos que o vinho não é nada mais, nada menos do que uma situação, algo que traz alegria para alguém. Traz alegria para alguém. E naquele contexto, naquelas situações, muitos carregavam o vinho para beber, para se refrescar. Mas por que então jogar na ferida daquele homem? Todos nós somos sabedores que o vinho, naquela época ele tinha condições de ajudar uma pessoa a se recuperar de uma situação como aquele homem. O vinho, ele pode trazer uma ajuda momentânea a uma pessoa, quando se trata da área medicinal, quando se tratava da área medicinal. O vinho tem componentes importantes para limpar, esterilizar,
machucados, feridas. E foi o que o samaritano derramou sobre a vida daquele homem. E muitas das vezes a gente tenta ajudar, tenta orientar, pega alguém, leva para a igreja, ora por essa pessoa, paga um preço por essa pessoa, jejuma por essa pessoa, por essa família, mas muitas das vezes a gente não vê a recompensa, a gente não vê o resultado daquilo que a gente está tentando fazer, daquilo que a gente está praticando em prol da vida da pessoa. Parece que as coisas não vão, parece que a gente mostra, ajuda, ensina, orienta, mas entra pelo um ouvido e sai pelo outro. Muitas das vezes dá vontade até de desistir. Muitas das vezes dá vontade de largar até o remo. Pular do barco não adianta, porque se não souber nadar, vai morrer afogado. Mas muitas das vezes dá vontade de deixar o barco andar pelas águas por onde ele quer, até onde ele quer. Só que muitas das vezes não, só que não é assim. Não é assim. Olha o que o texto vai dizer. Está aqui 2 dinários, 2 dinheiros. Você pega esses dinheiros e gaste o que for preciso gastar com este homem. Isso é a história que Jesus conta. Eu vou, mas quando eu voltar eu vou passar por aqui novamente. E tudo que vocês gastou, tudo que vocês teve de despesa com este rapaz, eu vou devolvê-lo. Eu vou quitar. Eu vou liquidar a dívida. Eu vou liquidar a fatura. E será se Jesus Cristo nos orientou? Será que aquilo que Ele falou para nós não se cumpre nisso aqui que Ele mesmo falou? Eu vou para o Pai. Só que eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar o Consolador, o Paracleto, o Espírito Santo, o Ajudador, o Consolador. E esse estará contigo todos os dias. Isso é muito bom, porque em dias bons é uma maravilha. O Espírito Santo, a gente está conversando com o Espírito Santo. Mas e nos dias ruins? Pois é, até nesses dias Ele está conosco. Até nesses dias Ele está conosco. E tem mais. Assim como o samaritano prometeu voltar e liquidar toda a dívida, pagar tudo aquilo que iria ficar devendo, Jesus Cristo também deixou muito claro: eu vou para o Pai, mas eu vou voltar. Eu só vou preparar a morada lá, mas eu vou voltar. Eu vou voltar. Aí Apocalipse vai falar que Ele vai enxugar todas as lágrimas. Apocalipse vai falar que Ele vai dar uma veste nova. Apocalipse vai falar que Ele vai dar um novo nome. E a gente estará com Ele por toda a eternidade. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Fechando, irmãos, porque fechar eu não vou conseguir, mas parando aqui, eu só quero frisar uma coisa. O vinho é o perdão e a comunhão para curar. E a gente tem algumas referências para isso.
Mateus capítulo 26 vai nos dar a base para isso. 26 a partir do 27. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7. Eu vou ler pelo menos 1 de João, capítulo 1, versículo 7, que diz assim: Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Assim como Ele traz alegria em momentos bons, glória a Deus por isso, o vinho naquela época também servia para curar. E foi o que o samaritano fez com aquele homem. O azeite da mesma forma, o azeite desempenha um papel vital para a remoção de impurezas, além de possuir efeitos anti-inflamatórios e anti-hemorrágicos. Então, fechando, o bom samaritano, com certeza era Jesus, ensinando aquele homem, o doutor da lei, a quem ele deveria servir. Pois ele era o próximo e deveria servir o próximo. Porque um dia alguém serviu a ele. E ele, naquele momento, ele também teria que entender a quem ele deveria servir. A última referência, e eu paro, prometo aos irmãos, porque já é 9:10. Apocalipse capítulo 6, versículo 6. A última parte ali, as últimas linhas, vai dizer assim: não danifique o vinho, não danifique o azeite e o vinho. O apóstolo João diz assim: então ouvi o que parecia uma voz dentre os 4 seres viventes, dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, 3 quilos de cevada por 1 denário. Não danifique o vinho e nem danifique o azeite. Que mensagem é essa? Não danifique o vinho e não danifique o azeite. É que nos dias de hoje, irmãos, infelizmente, muitos que dizem ser e não são, já não carregam essas substâncias importantes para ajudar o próximo. Não adianta ser não adianta ser sacerdote, não adianta ser levita, se não carregar consigo o vinho e o azeite, que sara, que cura, que transforma e levanta de novo uma vida para uma caminhada com Cristo. Amém, irmãos? Fique com esta palavra, fique com esta mensagem nesta noite. Em muitos momentos de nossas vidas, possamos estar ou encontrar alguém à beira do caminho, caído, quase morto. Ou em muitas situações nós podemos estar assim. Mas uma coisa eu quero deixar frisado nesta noite. Se nós tivermos conosco o vinho, que representa a alegria, mas também pode curar, o azeite, que pode purificar, pode limpar. Se nós tivermos com esses 2 itens importantes, eu te garanto que a caminhada não parará por ali. Por mais que não haverá mais esperança, como talvez para aquele homem não poderia ter. Um homem sem nome, sem endereço, sem informação.
mas sempre haverá um samaritano. E esse samaritano pode ser eu e pode ser você, que em momentos difíceis de vida de muitas pessoas, a gente estará mostrando Cristo para estas pessoas, a gente estará mostrando Cristo para eles, e eles com certeza ouvirão e confiarão no Deus que os livra, um Deus que os transforma, um Deus que cura suas feridas. Amém, irmãos? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe.